Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 29 de março. Hoje é quarta-feira, estamos na quinta semana da Quaresma. Amados irmãos e irmãs, estamos nos aproximando da Semana Maior, da Semana Santa. Domingo próximo, vamos estar celebrando o Domingo de Ramos, dando abertura à Semana Maior, à Semana Santa, que acolhe, então, dentro dela, o grande mistério da nossa fé, o tríduo pascal, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a vivermos com profundo amor, com o coração aberto, toda a graça que Ele tem reservado a cada um de nós. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São João, capítulo 8, versículos 31 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer: vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem, sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. E isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amareis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos dando continuidade ao capítulo 8 do Evangelho de São João, e Jesus está nesse embate tão forte com os judeus, que aqui a palavra nos diz, eles tinham acabado de acreditar em Jesus. E acreditando ainda questionam. Imagine os que não acreditavam. Crendo, eles começam a questionar, porque Jesus diz assim: preste atenção no que fala a palavra hoje. Nós precisamos guardar o que o Senhor hoje nos orienta. Primeiro, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos.
permanecer, estar com o Senhor. Amados irmãos e irmãs, é tão difícil permanecer, é tão difícil ser fiel, é tão difícil se colocar na presença de Deus. Quantos de nós, muitas vezes, deixamos a presença do Senhor por tantas coisas desta vida? O Senhor nos convida, permanecei firmes na palavra. Se permanecerdes firmes, se permanecerdes na palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E ele continua, e conhecereis a verdade. Conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Amados irmãos e irmãs, o que é a verdade? A verdade é Deus mesmo, a verdade por excelência. Então Jesus diz, conhecereis a verdade, se permanecerdes na palavra, que é o próprio Cristo, sereis discípulos e conhecereis a verdade, ou seja, o Pai, Deus Pai. Jesus nos revela o Pai. Ele veio para nos dar a conhecer o Pai. Ele veio revelar o Pai das misericórdias, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que vem ao nosso encontro, o Deus Criador. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Isso incomoda os judeus. Os judeus falam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus responde, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Amados irmãos e irmãs, quem comete pecado é escravo do pecado. Vive sobre esta escravidão, sobre as amarras, sobre as cadeias da morte. Mas Jesus nos convida a reconhecer, se permanecermos na sua palavra, conhecermos a verdade, que é o próprio Deus, Ele nos libertará, e assim não seremos mais escravos. Muito pelo contrário, seremos filhos para permanecer na família para sempre, filhos de Deus. Se, pois, então ele diz, o Filho vos libertará, se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Olha o que diz Jesus, se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, o Deus vivo e verdadeiro encarnado, seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, veio para nos libertar. Se Ele nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Estamos nos encaminhando para a festa, a grande festa da libertação, a grande festa da Páscoa do Senhor, que Ele nos liberta das amarras da morte. O seu perdão, a sua graça nos permite, de fato, nos unirmos a Ele, a sermos verdadeiramente livres. Livres. E o que é a liberdade, senão estar na presença de Deus com leveza de coração, com um coração agradecido, sem aquele peso, aqueles fardos pesados pela culpa do pecado. Jesus fala, então, continua na reflexão entre os descendentes de Abraão, e depois, então, ao questionar, os judeus dizem, não somos adúlteros, temos um único Pai, que é Deus. E olha o que Jesus diz então, se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amareis, porque de Deus é que eu saí e vim. Amar a Jesus. Precisamos amar o Senhor de todo o coração. Ele veio de Deus mesmo. Não vim por mim mesmo, mas foi Deus que me enviou. Ele foi enviado. Ele veio ao nosso encontro. Jesus tinha uma missão. Ele foi enviado com uma grande missão. Qual a missão do Filho? Salvar-nos. Qual a missão do Espírito Santo? Santificar-nos. O Pai não tem missão. O Pai é a fonte inesgotável de toda a criação, de todo ser. Ele não cria o Filho e não cria o Espírito Santo. O Filho é gerado eternamente. E no amor entre o Pai e o Filho, nesta
comunhão entre o Pai e o Filho, eis que o Espírito Santo é expirado. Ele vem ao nosso encontro, vem para nos santificar. Jesus veio para nos salvar. Que o Deus da vida nos ajude, nos conceda esta graça, nós que somos filhos de Deus, no seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, que nos libertou da escravidão do pecado e nos deu vida nova por meio de sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.